E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Hoje, para tratar de um assunto interessantíssimo, que é a eletrificação do transporte. E para falar desse tema, convidamos Luiz Roberto Imparato, um ex-executivo da indústria com grande experiência, especializado no assunto e que vai trazer, né, vai repercutir com a gente essas informações. Então, o Roberto também participando aqui dessa entrevista, vai dar seus pitacos, vai ajudar a conduzir a entrevista. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Imparato. É um prazer estar com vocês, dois grandes amigos. Eu parabenizo mais uma vez aí o Roberto pelo Gustavo, porque é uma pessoa notável e que eu acho que o Roberto está deixando bons frutos. E é um prazer falar sobre eletrificação, que é uma coisa que eu me contaminei com isso em 2007, e venho lendo e trabalhando ligado a isso desde essa ocasião. Então, eu sou um apaixonado pela eletrificação e eu acho que não tem outro caminho. Você já trocou o diesel pela eletricidade nas veias, né? Sim, sim. Eu acho que tanto os Estados Unidos como a Europa, a China, a gente não tem muita certeza, mas tem uma matéria que eu li da China, e infelizmente eu não arquivei, e o nome desse chinês era muito importante, porque ele trabalhou muitos anos na Nissan. E esse chinês, ele dizia nesse artigo, e ele foi o principal influenciador do programa de eletrificação chinês, que teve início no ano de 2000. E ele, recentemente, acho que 2018, 2019, ele disse que agora era a hora de eles se dedicarem às células de combustível. Então, dito isso por uma pessoa dessa envergadura, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista político, quer dizer, uma pessoa que influenciou a China a criar um programa de eletrificação, eu passei a ter uma visão bastante mais consistente da célula combustível. Por outro lado, a Toyota, que é um grande defensor e investidor na célula de combustível, ela firma parceria com a BYD, que é o maior fabricante de baterias do mundo. Então, o que a gente observa é que esses são dois caminhos. Mesmo quando eu trabalhei na Ballard, a Ballard ela nunca disse que as baterias não teriam seu papel. Isso sempre foi uma unanimidade, né, na Ballard. E agora a gente vê as coisas ganhando mais força e principalmente tentando resolver o dilema, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sem infraestrutura, eu não tenho frota, e sem frota eu não tenho infraestrutura. Pois é. Mas parece que para isso a Europa está com um programa forte de investimento na infraestrutura da produção do H2 e do abastecimento do H2. Paralelamente a isso, existe também um dilema quando a gente fala o H2, mas o H2 produzido com o quê? Então, o H2 verde, o H2 pode ser produzido da energia atômica, ele pode ser produzido do diesel, da gasolina, do etanol, e então esse é um outro foco que estão dando, quer dizer, o H2 verde, produzido de fontes renováveis, ou a solar, ou a eólica, ou a das marés, que é uma coisa muito pouca ainda, ainda muito incipiente em termos de mundo, né? É só pesquisa, por enquanto, né? Então a gente está vendo, isso está caminhando, né?
E uma coisa que eu aprendi recentemente é que o hidrogênio ele tem um ponto muito interessante que o petróleo não tinha, e que as baterias elas parecem com o petróleo, que é o aspecto da geopolítica. Os países que tinham petróleo mandaram no mundo, ou pelo menos foram toreados pelas grandes potências e obrigados a entrar no jogo. Nós vamos mudar o petróleo pelo lítio. Então a gente já viu essa própria instabilidade política na Bolívia, a gente já começa a ver isso. E o hidrogênio não tem o aspecto geopolítico, porque eu faço hidrogênio com o que eu tiver mais perto. Então, o hidrogênio tem essa grande vantagem que o petróleo mostrou para o mundo que é um perigo, que não existe um país africano que ficou rico com o petróleo. Não existe um país árabe que tornou a sua população feliz com o petróleo, né? E não vai existir quem tenha nióbio ou quem tenha lítio feliz com vendendo isso para a produção das baterias. Essa é uma grande virtude que o hidrogênio tem, na minha opinião. Deixa eu fazer uma pergunta então, Imparato, porque você começou, no começo da sua fala, você disse que em 2000 começou o projeto de eletrificação da China. O Brasil está 21 anos atrasado nesse projeto, ou como que a gente pode se beneficiar de tudo que já está sendo desenvolvido, para que também não fique tão defasado, sabe, aqui no Brasil, em termos de pesquisa, desenvolvimento, produto efetivo no mercado, com as características, a tropicalização que a gente disse, né, do produto? Olha, eu diria que eu sempre digo que o Brasil é um dos melhores países para se produzir veículos elétricos. Primeiro, porque tem um grande mercado interno. Segundo, porque tem uma matriz energética de mais de 80% limpa, né, ou renovável, vamos dizer assim. Tem um parque industrial grande, se bem que esse parque industrial, eu acho que ele não serve muito para fazer os veículos elétricos. Essa é uma das razões, na minha opinião, que a Ford e a Mercedes e outras fábricas estão fechando unidades aqui. E nós temos uma série de matérias-primas, né? Nós temos terras raras, nós temos nióbio, nós temos até um pouquinho de lítio. Nós temos uma insolação maravilhosa. Então, nós temos tudo para eletrificar a frota. A gente tem até capacidade produtiva de energia elétrica de fontes limpas que poderia ir abastecendo uma frota que poderia estar crescendo com o sucateamento do modelo a combustão. A China, eu acho que, eu nunca li nada sobre o assunto, mas eu acho que eles perceberam que uma das razões deles dominarem uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria automotiva, era também com esse programa. Esse programa tinha objetivos de mitigar a poluição enorme da chinesa, e ela ia aumentar em proporções geométricas, com os planos de acelerar a industrialização deles, e que se eles começassem a eletrificar, a incentivar a eletrificação dentro da China, seria muito positivo, porque eles poderiam vender essa tecnologia mais para frente. E é o que está acontecendo. A China chegou a ter quase 500 fabricantes de carros elétricos. Né? Isso mostra, quer dizer, desses você pode tirar um monte de fundo de quintal, mas não importa. Foi gente que se interessou e com certeza agregou alguns milímetros ao conhecimento deles de eletrificação, enquanto as tradicionais ficaram olhando e achando que aquilo era uma coisa mais local.
Tanto que o maior exemplo disso foi a recente aquisição de 50% da Jack pela Volkswagen. Por que a Volkswagen fez isso? Porque comprando a Jack, ela consegue continuar vendendo veículos a combustão na China, porque a produção dela de veículos elétricos é insignificante ainda, né? Então, você percebe que são estratégias para corrigir falta de visão no passado, né? Então, eu acho que a China, ela acertou com essa política, ela passou hoje quem manda nesse mercado é ela, né? E você veja uma política com o resultado de dominar o mercado mundial em 21 anos, né? Não tem mais ninguém, até porque eles estão fazendo veículos elétricos de todas as categorias, de todos os portes, né? Para transporte e para uso individual. Sim, sim. E eu me lembro, quando eu estava na Ballard, que o contrato da Ballard com a Mercedes-Benz, ele rezava que a Ballard não podia desenvolver, depois que a Mercedes-Benz vendeu a sua parte novamente para a Ballard, né? Ela convencionou com a Ballard que a Ballard não podia produzir nada para veículos, né? E faz parte do contrato, inclusive tuk-tuk. Nem tuk-tuk a Ballard podia estudar. Só que os executivos da Daimler, eles esqueceram, acreditem se quiser, da palavra ônibus. E por isso que a Ballard se manteve no jogo de veículos até hoje. Senão, essa tecnologia estaria continuaria só na mão da Mercedes e de outras empresas, sem muita prioridade, né? Então, esse erro contratual, ele foi até muito positivo para o mundo automotivo, porque continuou permitindo a Ballard seguir o seu caminho sem apoio da Mercedes, né? Mas eu acho que se nós tivéssemos uma política nacional de eletrificação, certamente a oportunidade de termos marcas brasileiras seria possível. Nós temos a WEG no Brasil, que é o terceiro maior fabricante de motores elétricos, tá? E hoje a gente sabe que o valor das marcas é muito relativo, né? Eu não sei. Quanto vale uma Ford hoje? Pois é. Quanto vale uma Ford? Poderíamos. A Apple continua agora muito próxima da Hyundai, mas imagine os jovens que atração teriam por ter um veículo Apple, ou por alugar um veículo Apple, ou por chamar um Uber Apple. Então, isso mudou muito. E seria uma oportunidade de o Brasil ter uma indústria nacional. Porque a complexidade do veículo elétrico é muito pequena. Nós estamos falando de menos de 200 peças, né? A scooter que está sendo montada em Recife, da Volts, tem 112 peças, né? E contra milhares de peças que tem um carro a combustão. E poderíamos ter fábricas regionais, enfim, as oportunidades, sem dúvida, seriam enormes. O Brasil não tem um plano de eletrificação e também, como você disse, não tem uma situação favorável para que surja uma indústria nacional, né, genuinamente nacional, de veículos elétricos. A gente vê os europeus desenvolvendo muitos projetos na Europa. A China com projeto no mundo inteiro. Sabe, se você olha ali para os sistemas de mobilidade de Bogotá e de Santiago, ele já tem cerca de 4, 5 mil veículos elétricos operando ou em pedido, e desse volume total, quase 100% é de chinês. Tá certo? A Tesla está se expandindo da América do Norte para a Europa, estão falando em Ásia também, Oceania, mas ainda não fala em África e também não fala em América Central, América do Sul.
é um mercado que vai ficar na mão dos chineses. Sim. A única coisa que a gente está vendo aqui no Brasil é realmente a Volkswagen Caminhões e Ônibus tentando desenvolver um projeto dentro do consórcio modular junto com a WEG e outras empresas para a linha delivery e depois crescer. Mas a gente vai ficar no mercado de chinês. Vai dar uma mudança aí nesse paradigma aí das montadoras europeias para chinesas. Tá certo esse raciocínio ou é outra coisa? Tá correto. Nossa, eu teria imenso prazer em colaborar com a Volkswagen nessa iniciativa de eletrificação, mas pelo que eu conheço e pelo que eu estive falando na Volkswagen, na época da Ballard, isso não surgiu da cabeça deles. Isso foi uma imposição da Ambev. E, quer dizer, acredito que hoje isso fez com que eles mudassem de ideia, eles passaram a dar prioridade, mas não nasceu lá dentro, né? Não, eles não têm convicção, eles têm exigência de um grande cliente, que é muito diferente da convicção que tem uma Tesla, por exemplo, né? De investir todas as fichas nisso, correr o risco de quebrar e se tornar a montadora mais valiosa do mundo. Então, eu acho a iniciativa louvável, mas ela ainda é incipiente e ela vai depender dos planos globais da Volkswagen. Quer dizer, essa tecnologia vai sobreviver ou vai ser só uma solução temporária para atender a Ambev e algumas outras interessadas nisso? Então, nós não temos ainda no Brasil algo mais consistente. E por parte do governo, o governo sofre a pressão dos produtores de álcool, sofre a pressão de ter, não sabe o que faz com a Petrobras, né? Que eu acho que já até perdemos a oportunidade de vender, porque aquilo uma empresa pública é uma empresa sem fechadura, é complicado, né? Como é que aquilo funciona? Nunca ficou tão claro que é uma empresa difícil de ser administrada, porque as influências políticas são enormes. E que até agora não tem um plano de energias alternativas consistente, né? Não tentou sentar com ninguém para produzir, sei lá, bateria ou coisa parecida, né? Como outras petroleiras já fizeram, como, por exemplo, a Total, né? Então, a gente tem inimigos no Brasil contra o carro elétrico, né? Um deles são os próprios governadores, que grande parte da receita dos estados é o ICMS do combustível, né? Então, é um imbróglio bastante complexo que nós temos no nosso mercado, né? Mas as oportunidades estão aí. Quando a gente fala também de indústria nacional, a gente viu a Agrale, né, que teve um projeto de Marruá elétrico ali na Austrália, o Fenemé elétrico está sendo montado lá dentro. Existe realmente uma vocação para isso dentro ali desse polo industrial ali em Caxias? Ou são projetos específicos, pontuais, e que não é uma vocação da empresa, não é uma vocação de eletrificação da Agrale? Como que você vê isso? Eu acho que existe, né? Caxias é uma das cidades mais importantes do setor automotivo. A criatividade que tem em Caxias é algo notável, né? Então, é fantástico isso. Eu acho que seria um berço. A proximidade de Caxias com Florianópolis e com Jaraguá do Sul, né? Então, a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acho que é uma das universidades mais sérias do Brasil,
e que também tem projetos interessantes na eletrificação. Eu mesmo participei de alguns projetos através da Höganäs, com a WEG e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ali é um polo muito interessante. Eu não senti a mesma coisa, por exemplo, numa oportunidade que eu tive dando uma palestra em Recife, né? Também era uma universidade federal, você tinha todo o apoio da Ford não, desculpa, da Fiat, mas eu não senti uma força acadêmica tão forte quanto Santa Catarina tem, né? Então, Santa Catarina tem uma outra empresa em Santa Catarina, ali vizinha da WEG, que é a Embraco. A Embraco, ela na parte de compressores, ela tá dando passos tecnológicos que em nenhum lugar do mundo tem, né? Então, ali existe um grupo de pessoas, um grupo de empresas muito importante para se investir na eletrificação da tração. E quando a gente, como veio da indústria automobilística, vocês, como trabalham junto à indústria automobilística, a gente pensa só o caminhão, automóvel e ônibus, mas o que tem para fazer com as embarcações, o que tem para fazer com os trens, é uma coisa absurda. O que tem para fazer com os aviões, a própria WEG tem um projeto com a Embraer e tem um Ipanema elétrico já, no Brasil, né? E tem uma outra universidade, que não me falha a memória, que também tem um avião pequeno elétrico. Então, nós temos pessoas interessadas, eu diria que até muito competentes, para fomentar esse projeto, né? Investidores, nossa, nós temos os maiores bancos do mundo estão aqui, né? O problema é que os bancos também têm dinheiro no álcool, né? Então, como é que resolve isso politicamente? Aí eu não sei dizer, né? Mas nós vamos pagar por não ter tomado uma iniciativa, vamos pagar no futuro, né? Como, por exemplo, a Ford está pagando agora uma posição mais sólida na China, né? Se ela tivesse uma posição mais sólida na China, ela não estaria tendo que se reengenheirar, né? E vai acontecer isso com o Brasil. Nós não temos nada de eletrificação mais consistente aqui e vamos pagar por isso. A gente vai continuar dando a reboque. Vai, a reboque, tudo bem, nós sempre estivemos, mas essa era uma oportunidade de virar essa página, né? Então, porque não precisa produzir carro elétrico, é muito barato. O caro é a célula de combustível ou a bateria, mas o resto é muito mais barato. Imparato, durante muito tempo eu vi a indústria falar, especialistas falarem que a eletrificação do transporte começaria por veículos leves, automóveis, motocicletas, os caminhões mais leves, até subir. Só que a gente já está vendo, por exemplo, um movimento inverso. Você tem nos Estados Unidos uma Freightliner iniciando com Cascadia, que é um caminhão pesado. A Tesla com caminhões pesados. A Nikola com veículo Tre, que vai ser lançado na Europa como Iveco S-Way, né, que são caminhões pesados elétricos. Já foi equacionada essa questão da autonomia de quilometragem das baterias? Ou, enfim, o pessoal, quando falava isso aqui no começo, não faltava dados? Porque é uma coisa que
ficou um discurso de que começaria exclusivamente por baixo, ia subindo degrau por degrau aos poucos, mas essa lógica já foi invertida. Então, o que de fato está acontecendo? Porque fica confuso assim, para a gente entender. Da onde que vai chegar tudo de uma vez? Vai chegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali? O problema é que foi dada uma largada. E a bateria ela ainda tem problemas de peso, ela tem problemas de reciclabilidade e ela ainda tem alguns problemas de autonomia. Para os automóveis, o problema de autonomia e peso está resolvido. Então, hoje você já tem carros com mais de 600 quilômetros de autonomia. Mas isso não acontece com os caminhões. Ainda não aconteceu com os caminhões. A célula combustível, ela agrega menos peso ao conjunto, né? Então, um caminhão a bateria, um caminhão a célula combustível, o payload do caminhão fuel cell é maior do que o do caminhão a bateria. Então, isso é um ponto positivo. A bateria, eu acho que ela vai ser utilizada, no caso do exemplo que você falou da Freightliner, são caminhões com autonomia de 200 quilômetros. Então, para entregas urbanas, e ele sempre ligado ao seu ponto de origem, né? Ele sai de manhã e à noite ele pode estar na base para ser recarregado. Isso vai ser, eu acho que vai ser assim. Agora, para distâncias mais longas, não tem outro caminho a não ser a célula combustível. Agora, a célula combustível, ela ainda tem que abaixar um pouco mais, tem que cair um pouco mais o seu preço. Isso já está acontecendo a uma velocidade grande e vai acontecer a uma velocidade maior, porque vão ter muitos fabricantes de agregados e autopeças que não terão o que fazer e estão correndo atrás das novas tecnologias. Então, por exemplo, recentemente eu li um artigo da Mali, ela tem um acordo com a Ballard de produzir os periféricos da célula combustível. Quer dizer, você imagina, o maior fabricante de pistões do mundo, né, onde ela era liderada aqui por um grande amigo chamado Ricardo Abreu, ex-colega da Mercedes, né? Ele me convidou para fazer uma apresentação dentro da Marley, aqui no Brasil, em Jundiaí, e eu disse nessa apresentação, vocês abram o olho, porque vocês vão virar Kodak, né? E isso que vocês estão desenvolvendo aqui, isso não vai servir para nada. E ele até hoje, ele ainda tem resistências para entender isso. Mas até a Mali, ela está procurando sobrevivência na produção de periféricos para célula combustível. Ora, se tem mais gente fazendo isso, significa que existem mais atores trabalhando para viabilizar essa tecnologia. Isso é positivo. Assim como devem estar fazendo a mesma coisa na produção de baterias, né? Quer dizer, a Renault junto com a Total vão produzir baterias. Então, vão ajudar a reduzir o custo das baterias. O fato é que todo mundo está pondo dinheiro em ou bateria ou fuel cell, né? Ou nas duas coisas, como é o caso da Mercedes-Benz, né? A gente vê outras empresas assim também. Então, a Ballard, por exemplo, ela tem um trabalho com a Kenworth, e nós vamos ver, a Nikola tem com a Iveco, e aí vai, né? Então, no passado, não, você só tinha a Ballard pondo dinheiro nisso. Desculpa. Nesse momento, Imparato, é o seguinte, a gente está vendo essas iniciativas, a pessoa apresentando vídeos muito bonitos, mas são caminhões classe 8 elétricos. Esses caminhões, eles são o quê? São caminhões de transição, são caminhões focados a levar grande peso em distâncias curtas. Qual é a aplicação disso que a gente está vendo aí até agora?
Não, esses caminhões, inclusive o cavalo mecânico entrega refrigerante numa loja do Walmart. A loja do Walmart precisa receber um volume muito grande. Então, esses caminhões vão trabalhar em entrega urbana, esses caminhões com bateria. Agora, os a fuel cell, esses são para longos percursos. Esses vão ser para longos percursos, e aí é a teoria do ovo e da galinha. A Europa está investindo na infraestrutura da produção do hidrogênio, e os Estados Unidos, com certeza, fará o mesmo. Não sei se, com esse novo governo, eu acredito que com mais intensidade do que no governo anterior. Então, longos percursos serão fuel cell. Aí vem, bom, mas o Elon Musk, ele chama de full cell, né, a célula tola, célula boba. Ele não acredita na fuel cell. E quem sou eu para contradizer um Elon Musk, né? Eu não sei o que ele tem na manga para ele deve estar imaginando, ele com a Panasonic, os investimentos são gigantescos, e pode ser que ele chegue numa bateria de alta capacidade de reciclabilidade, elevada autonomia e baixo peso, e baixo custo. Não duvido disso. E quem vai ser produzido primeiro em grande escala vai ser a bateria e não a fuel cell, né? Então ainda tem esse outro ponto. Mas, de novo, nunca devemos esquecer o aspecto geopolítico da bateria. Isso é uma coisa que me preocupa. A gente está vendo uma transformação da indústria, né? No sentido de que pode ter muito, como caminho para desenvolver um veículo elétrico muito mais fácil do que um veículo a combustão, podem surgir novas montadoras. Isso aconteceu na China e pode acontecer em qualquer lugar do planeta. E a gente está vendo também essa questão dos sistemistas que você falou. Alguns já estão enxergando isso, de que podem investir na tecnologia bateria, seja célula de combustível, seja um PEC, seja o que for. A Borg Warner, você já deu outros exemplos. Até Randon, que é implementadora, né, dentro daquele guarda-chuva, eles vão começar a fazer PECs de baterias. Por um lado, é mais fácil ter novas montadoras, novos players, mas assim, com tanto sistemista, porque você tem milhares e milhares de peças dentro de um veículo a combustão, vai ter espaço para todo mundo trabalhar com bateria, com eletricidade, com a eletrificação do transporte, ou muitos deles vão morrer mesmo? Eu acho que muitos vão morrer. Você pega, depende do enfoque que eles estão dando. A Mali, por exemplo, em 2017, ela apresentou o carro deles lá, que chama-se o Mali Meet. É um carrinho pequeno, elétrico. Então, eu diria que a ZF, por exemplo, a ZF está investindo até em retrofit, né? Quer dizer, quem está investindo em retrofit para dar um passo para produzir veículo é muito, falta pouco, né? Esse é um outro aspecto interessante. Qual será o papel do retrofit? Certamente ele acontecerá, e a gente já tem empresas de retrofit no Brasil. A Eletra, tem agora uma que surgiu em Curitiba, né, que outro dia um amigo me mandou, 45 mil reais você eletrifica teu carro. Né? Como é que isso vai acontecer? E quem está fazendo isso? A Volkswagen também, ela tem à venda um kit do Up elétrico para você eletrificar o teu velho Beetle, ou o teu velho New Beetle, ou sua Kombi. Né? Quer dizer, os sistemistas, eles podem vender kits, eles podem produzir novos periféricos e viabilizar essas tecnologias da bateria e da fuel cell,
vai ser uma coisa fantástica. Imagina uma frota de hidroaviões no Canadá está sendo toda retrofitada com motores elétricos. Quer dizer, são hidroaviões pequenos, são monomotores, é um Cessna, e é um fabricante da Austrália. Ele está entrando nesse nicho, e essa companhia aérea quer se tornar a maior companhia aérea com uma frota elétrica. São curtas distâncias, esses hidroaviões são muito comuns. Se você já estiver em Vancouver, você não para de ver esses hidroaviões. Então, são novas oportunidades que vão surgir para eles. Você pega os drones, a Ballard comprou uma empresa de drones, né? E está provado que o drone fio-cell é muito mais eficiente do que o drone a bateria. Então, serão novos enfoques e que vai surgir ou novas empresas ou velhas empresas que de velho só vão ter o nome. A roupagem será totalmente diferente, e os executivos principalmente. A Volkswagen não chegaria aonde chegou com os executivos do Dieselgate, né? Isso é uma outra coisa que está sendo muito importante. Os executivos atuais não tem nada a ver com aqueles executivos americanos, da General Motors, mesmo da Ford. Isso mudou totalmente. São pessoas com outra cabeça. Nós ainda temos muitos dinossauros na indústria automobilística. E quando eu digo dinossauro, não é na idade, é na cabeça. Porque a gente tem pessoas de bastante idade que têm uma visão de futuro fantástica. E temos pessoas muito jovens que não têm nenhuma visão de futuro. Né? Pois é. Nós que já passamos dos 18, né, cara? Nós dois que já passamos dos 18, podemos falar isso, né? Podemos, com tranquilidade. É isso aí. Imparato, num mundo onde cada vez mais ou cada vez menos as pessoas querem ter um automóvel, vale a pena continuar se preocupando só em desenvolver novas tecnologias, novos produtos, e não fazer um serviço junto, as montadoras não virarem o seu próprio Uber, enfim? Não, uma coisa já acontece hoje, né? A montadora faz, a locadora compra e o Uber aluga. Aonde está a rede? Onde está a rede nessa equação? Não existe mais. Até eu não sei o que a Ford vai fazer com a rede. A gente já viu que fizeram com caminhões, né? Então hoje, eu acho que, e eu falo isso já faz tempo, eu tive isso muito claro na minha cabeça quando eu comecei a trabalhar na Ballard. Eu cheguei a dizer para alguns concessionários do meu relacionamento: venda o seu negócio enquanto ele tem preço ainda. E eu acho que pouca gente enxergou isso. Então, Gustavo, essa parte, você focar, você vai ter que atender no futuro a locadora e o serviço e o aplicativo no desenvolvimento do produto. As montadoras já tentaram locar carros e hoje estão voltando novamente a esse segmento, até como uma estratégia de sobrevivência. Quer dizer, deve ser aquelas reuniões que falam assim: se a Localiza ganha dinheiro, por que nós não podemos ganhar também? Né? Aquilo é típico de reunião de diretoria. Né? Agora, vai caber à montadora que melhor se adaptar como locadora, e até a locadora que se adaptar como montadora, como já existe na China. Na China existe
uma montadora que só faz carros para ela, né? E ela tem garagens verticalizadas nas principais cidades chinesas para você pegar os carros para usar com aplicativo semelhante ao Uber, né? Então, isso vai ter que ser repensado também. O que é bom para o motorista, mas ele vai dirigir ou o carro é autônomo? Bom, o que é bom para um passageiro, quer dizer, então, o desenvolvimento do produto, ele não vai mudar só o aspecto tecnológico. Ele vai ter que mudar, ele vai ter que entender o novo consumidor. Não é mais o Roberto ou o Imparato que vão comprar um Polo, ou vão comprar sei lá o quê. Esses caras não vão existir mais. Não vão existir mais, não vão existir comprando os carros dessa forma. Eu estou vendendo o meu carro porque no período de pandemia ele ficava estacionado aqui, a grama embaixo dele queimou toda. Quer dizer, eu precisei ter uma sinalização tangível de que eu não uso mais o carro, né? O carro é novinho, tem 17 mil quilômetros, né? Tá para vender aqui em Atibaia. Até se vocês tiverem interesse, podem me buscar. Viu, pessoal? Então, tá querendo comprar um carro hoje barato. Roberto, então, você tem... Pode concluir, Imparato. Não, então, isso também, quer dizer, como será uma área de vendas das montadoras no futuro? Hoje a gente tem a área de venda regional, vendas regionais. Então tem o gerente do Norte, do Nordeste, do Sul e tal. Eu acho que no futuro vai ter o gerente da Localiza, o gerente da Hertz, e assim sucessivamente. Como é que a área de vendas vai ser no futuro? Não vai ser essa que está aí, né? Não vai. As empresas vão ter que desenvolver carros que proporcionem maior lucro para a locadora e que estejam melhor adaptados aos aplicativos, né? Ou seja, está claro aquela maior conforto não para o motorista, mas para o passageiro. Oi? O conceito Detroit já morreu. Morreu. E o que é pior, muita gente vai falir. Muita gente vai falir porque não percebeu isso, né? Hoje, se eu quiser alugar um Porsche, eu posso alugar um Porsche. Agora, eu nunca poderia pensar em comprar um Porsche. Nunca. Agora, alugar o Porsche eu posso. Então, eu tenho que explorar essas oportunidades. E nós não temos gente preparada para isso, né? E por isso que as montadoras elas levam tantas bolas nas costas, né? E por isso que o Elon Musk passa a ser um destaque, né? Ele não tem passado, ele não tem ranço com o passado. Para ele tudo é novo. Tá certo. Tá certo. Roberto, você tem alguma consideração final para fazer? Olha, eu só queria dizer que uma conversa com esse cidadão aqui ao lado é sempre uma oxigenação do cérebro para todo mundo. Tá? Então, eu só tenho que agradecer aí o tempinho dele aqui nessa manhã aqui, tá certo? E dizer que a gente está de olho aqui nas coisas elétricas. Quer dizer, já foi o tempo em que, certo, coisa elétrica era só o que a gente botava na tomada de casa. Então... Sem dúvida. E a gente esqueceu, a gente nunca lembrou que a gente tem um posto de abastecimento dentro de casa e já faz anos. Eu tenho aqui uma tomada elétrica 220 aterrada
que é onde eu carrego os carros elétricos que me emprestam. Essa tomada sempre existiu em casa. Olha só, pessoal. Então é isso aí. Tá bom? Tá vendo? Papo bastante interessante, muito importante para a gente entender o que tá, os movimentos atuais, o que está para vir aí no futuro. Então, eu queria agradecer a sua presença, Imparato, pela entrevista. Foi ótimo o papo. E pedir para o pessoal sempre deixar aquela curtida, se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações dos novos vídeos. E vamos compartilhar, né? Porque esse vídeo foi muito legal, foi muito esclarecedor. E é importante a gente compartilhar esse conhecimento. Então, manda para os seus grupos do Zap, do Facebook, do Telegram, em todos os lugares. Obrigado. Okay. Imparato, valeu. Obrigado a vocês. Um abração para os dois. Tchau.